Bitcoin e o começo de tudo. Para a gente estar falando a mesma língua, para a gente entender tudo o que aconteceu e para a gente chegar no Bitcoin, a gente tem que entender o porquê, qual a razão dele, tá? Então, o que eu sugiro é fazer um apanhado geral, pegando toda a abordagem de qual a razão de ter sido criado o Bitcoin. Então, eu vou começar do início. Teve um grande Big Bang. Não, vamos pular uma parte, vamos para uma parte mais próxima. Homem, civilização, tá? E todo mundo tinha que negociar. Só que o que acontece? Era muito delicado. O que era interessante para um, tá certo? Era a situação de oferta e demanda em relação ao interesse de outro. Para isso tinha que respeitar o escambo. E como que seria? Como que era feito as coisas? Eu queria um porco, mas para isso eu tinha que dar 2 galinhas. Ou então eu tinha que dar 2 peles de cordeiro ou de ovelha em troca de um saco de farinha. Tá? Pensa na dificuldade, na complexidade que era para fazer isso. Então, tinha algumas situações, algumas coisas, alguns elementos, vamos chamar de commodities, que eram de interesse geral, todo mundo tinha. E era uma forma de você, vamos supor, eu tenho 2 galinhas para trocar, mas agora eu não preciso do saco de farinha, tá? Ou do saco de arroz. Vai me fazer falta isso no inverno, tá? Então eu queria receber isso naquela data. Como que eu faço para ter o que eu quero na hora que eu quero? Eles começaram a fazer a moeda, trocando o escambo, tá? Que é a troca de produtos, para ter um referencial. Usavam metais, tá? Então eles usavam prata, ouro, cobre, tá? E dentro dos metais, o que é que é mais precioso, como considerado mais puro, e hoje ainda de muito absurdamente interessantíssimo, é o ouro, tá? Pela pureza dele, é um dos metais mais puros do mundo. O que acontece? O pessoal fazia a moeda de ouro, tá? Então, a partir do momento que você tinha a moeda de ouro, você tinha poder para ter a troca pelo produto que você quer e aonde você quer. E você não tinha que carregar uma carroça cheia de pele ou cheia de galinha para poder fazer a troca. No teu saquinho, no teu bolso, você tinha as moedas que geravam todo o negócio que você precisava. Só que a gente está falando do ser humano, nós estamos falando do homem. E a gente começou a encontrar um monte de problema em cima disso. Como o ouro ele consegue ser derretido, ou prata, ou metal de forma geral, ele consegue ser derretido e ele consegue cunhar outros metais, outros materiais, outras moedas. Então vamos imaginar que o cara tinha 100 moedas de ouro. Aí ele lixava um pouquinho de cada moeda e de 100 ele conseguia fazer 101. Tá entendendo? Ou então ele realmente cunhava, dava umas picotadinhas. Quando vocês assistirem algum filme onde que eles estão caçando tesouros ou desenterrando, né, em antigas civilizações, você vai ver que 90% das vezes você vai encontrar as moedas sempre quicada ou sempre raspada. Essa é uma das razões. Com pedacinhos de cada uma, eles geravam outras moedas. Tá? Fabricavam novas. Então de 10 virava 11, de 100 virava 110, esse tipo de coisa. Tá ok? Então nós saímos do escambo e fomos para a moeda. Pelo quê? Pela facilidade, né? E o metal, devido à sua escassez, né? A sua dificuldade para extração, a sua usabilidade, passou a ser um produto mais interessante, tá? Só que o que acontece é o seguinte: ainda era complexo. Da mesma forma que ainda era complexo, eles começaram a fazer um material diferente. Que era legal você ter o ouro, essas moedas de ouro, mas desde que você tivesse um cofre na sua casa. Porque senão alguém podia ir lá, né, e entrar e roubar a tua moeda de ouro. Aquelas moedas de ouro ou de prata, que significavam o quê? Significavam toda a tua criação de galinha, toda a tua criação de gado, toda a tua plantação, estava tudo muito fácil, né? O que aconteceu? Aonde eles mesmos mandavam cunhar, fundir as moedas,
né? Eles pediam para as pessoas, faziam um acordo, falavam assim: então, olha, eu tenho 10 moedas, eu vou deixar minhas 10 moedas aqui e você me dá como se fosse um papel recibo que eu tenho as 10 moedas. Para mim não andar com as moedas, eu ando só com esse papel. Aí nós demos origem, tá, ao papel moeda, tá? Que é o que vale, no caso, essa moeda que está guardada no cara que fundiu o ouro para mim. Vamos dar aí uma concepção aí de banco. Vamos começar a pensar isso como se fosse o banco. Então, um exemplo, eu deixava o papel moeda, se eu desse esse papel para uma pessoa, ela podia ir lá no meu lugar e pegar o que era dado como respeito para ela, entendeu? Referente, tipo, eu tava com 10 moedas, mas eu dei um papel moeda pela negociação que eu fiz. Ela podia ir lá e tirar uma das moedas referente ao negócio que eu fiz com ela, entendeu? Isso, o ouro ali, tá? Tipo assim, o papel moeda ele era montado em cima de um lastro. Então o que acontece? A partir do momento que eu tenho o papel, que seria a nota referente àquele ouro, eu tinha que ter um lastro de ouro vinculado a ele, entendeu? O papel moeda, de forma geral, o nome que se dá chama fiat, tá? Então nós vamos imaginar que as notas, a impressão de papel moeda é fiat. Vamos pensar de forma simples, algo que com certeza já passou na cabeça de muita gente. Tem tanta gente bilionária e tem muita gente sem dinheiro nenhum, tá ok? Se tem tanta gente sem dinheiro e tem gente que pode imprimir essas notas, o dinheiro, então o governo não pode imprimir o papel, a cédula que você usa, o governo que imprime, tá? Vamos pensar numa utopia. O governo de hoje para amanhã vai imprimir 1 milhão, tá? E dar na mão de cada um dos cidadãos, ok? Então todo mundo a partir de amanhã tem o direito de ir lá e retirar. Isso seria um caos absoluto. Ele não pode fazer isso de forma nenhuma. Ele só pode imprimir o que ele tem de lastro em ouro. Se ele tem, um exemplo, 10 quilos de ouro, ele vai estar calculando em relação ao valor da onça Troy, que é o cálculo que se faz do valor daquele material, do ouro, e ele imprime o que representa isso em papel moeda. Então, para você ter o valor, uma nota, você tem que ter um lastro disso. Pelo menos antes era assim, né? Antes você tinha que ter o lastro em ouro em relação a você. Da mesma forma que o cidadão, nós estamos falando de países, estamos falando de civilizações inteiras. Vamos por os Estados Unidos. Ele tinha que ter o lastro do tanto de ouro que ele tinha guardado para colocar para a população o papel moeda referente a isso, que no caso seria o dólar, tá entendendo? Só que acontece o seguinte, vamos falar de novo, deixando bem claro, a gente tem pouco ouro, tá? O valor tipo assim, se a gente somar todo o ouro que a gente tem no mundo, acho que dá quanto, mais ou menos? 2 estádios, mais ou menos. 2 piscinas, em média. Olímpicas. 2 piscinas olímpicas é a quantidade de ouro se julga absoluta dentro do planeta Terra, pra você ter uma noção. Então é pouco, é quantidade muito pouca, tá? Então, o que está acontecendo, tá? Aí eles tiveram uma excelente ideia, tá? Porque esse ouro não precisava só ficar guardado. O problema dele não era só a segurança de ficar guardado. O pessoal começou a especular com dinheiro, com o ouro, com o papel. Fazendo o quê? Você tem o dinheiro sobrando e o outro está precisando do dinheiro, às vezes para comprar semente para plantação, para comprar uma vaca que vai produzir mais leite ou dar filhotes, dar bezerros, né? Ou comprar mais terra. Então outros estavam precisando. Então o conceito da especulação é o quê? O banco, a figura do banco, tá? Começou a emprestar dinheiro, tá? Onde isso deu origem à concepção de juros, né? Então o que acontece? Se nós tínhamos uma quantidade X de ouro, eles colocaram um valor, acredito que seja 40% a mais
do que foi do que se tinha guardado, tá certo? Para poder fazer negociações, porque o ouro não tinha que ficar tudo ali, tá? Eles começaram a usar uma situação de crédito, de uma linha de crédito para você poder emprestar o dinheiro, tá? E daí especular em cima do dinheiro que estava ali sendo visto como um lastro. Vocês estão me acompanhando? Tá? Então esse é o conceito. Qual a razão? Tá? Por que se chegou na linha da necessidade do Bitcoin? Ok? Já entendemos então que a gente tinha um lastro e fazíamos uma fiat, que é um papel moeda vinculado a algo que você tinha de lastro. Aí depois quem guardava esse lastro começou a produzir mais papel do que ouro, tá? Ou seja, ele tirou o lastro existente. Um exemplo, nos Estados Unidos. Todo dólar hoje equivale a um lastro em ouro? Não. Com a evolução financeira, mais ou menos em 1972, 73, houve uma ruptura em relação ao lastro. Os Estados Unidos cresceu muito, tinha muita força econômica, tinha um grau de confiança gigantesco, e com isso o lastro passou a ter uma desvinculação ao ouro físico. Os Estados Unidos e alguns outros países com uma economia muito forte passaram a emitir a moeda lastreada na confiança econômica do país. Então hoje o dinheiro, como o dólar, não tem mais um lastro em ouro. O lastro é na confiança econômica dos Estados Unidos. E com isso evoluiu uma outra parte muito importante, um outro evento muito importante que culminou na intenção de construir a criptomoeda, que o Carlos vai conversar mais um pouquinho, da crise de 2008. O que foi? O que acontece? Vamos falar dessa crise de 2008. O que foi essa bendita crise? Os bancos, que seriam aqueles que têm o lastro, ok? Que deveriam estar com lastro e que geravam, né, que cuidavam da fiat, que era do papel moeda, começaram a especular, ter aproveitamento, tipo assim, todo mundo que estava precisando de dinheiro, eles colocavam como se fosse um AAA, né? AAA, que seria o quê? Um ótimo pagador. Tá? Similar a alguma coisa que aconteceu aqui no Brasil, mas vamos deixar de lado. Né? Ele achava que todo mundo, tá? Ele colocou como todo mundo seria um ótimo pagador. Então, gente que não podia pagar financiou casa, financiou carro, e eles emprestaram dinheiro com uma facilidade muito grande para credores sem condição de pagamento, que eles chamavam os créditos podres. Há uma classificação do sistema financeiro. Quando o crédito é bom, como o Carlos falou, é AAA. Ou seja, alta probabilidade de ser pago, baixo risco, baixos juros, baixo risco para o banco. Então, aí o que acontece? Nessa situação, tá? Eles pegavam quem não tinha condição, né, de fazer o pagamento e emprestavam dinheiro. E isso gerou o quê? Uma quebra, porque já que eles não pagavam, prejudicava e quebrava o banco. Teve banco que quebrou. E você tinha duas situações. Ou deixar o prejuízo para todo mundo que acreditava no banco, geraria uma crise absurda e uma desacreditação na instituição financeira no banco, ou o governo poderia fazer o quê? Uma outra opção é imprimir mais moeda, tá? papel moeda, para compensar esse estrago. Essa impressão do papel sem o lastro, tá, no banco, que gera inflação, entendeu? Ter mais papel moeda do que o próprio lastro em ouro, isso causa a inflação. Isso que faz os produtos subirem, isso que prejudica a condição e padrão de vida e atrapalha muito. Desvaloriza também a moeda. Quanto mais dólar, a gente está usando como exemplo o dólar, quanto mais dólar no mercado, mais desvalorizado ele passa a ser. Essa é uma lógica que tem a ver com a quantidade de recurso, com a escassez, com a dificuldade do dinheiro que o valoriza.
respondendo aquilo de o governo pode acabar com a pobreza do mundo, vamos colocar, imprimir 1 milhão para cada cidadão e colocar ali. Não, seria um caos total, acabaria com a instituição bancária, acabaria com toda a referência econômica e não, era um absurdo sem tamanho, que acabaria com tudo, tá? Não teria mais razão e nem como negociar nada. Aí, em 2008, como a gente estava comentando, houve uma grande quebra da credibilidade do mercado financeiro nos Estados Unidos e no mundo. Se vocês lembram, em 2008, do quebra-quebra geral, justamente por conta de um grande crédito conhecido sem condição de pagamento. Não houve a condição de pagamento, os bancos quebraram, e com essa quebra geral, a confiança na instituição financeira desabou, foi por água abaixo. A confiança no lastro de confiança do dinheiro acabou, foi por água abaixo. Isso gerou uma grande revolta no mercado, gerou uma grande revolta na população mundial. Então, o que acontece? E nesse meio tempo, a gente já estava... Década de 80, na concepção e vendo como toda a solução do mundo ser digital, né? Entrou o computador, entrou a era digital, apareceu a internet, tá? E viram isso como solução, tá? Então o que aconteceu? Aí nós tivemos o primeiro contato com os cypherpunks. Você sabe falar um pouquinho da cypherpunks para mim, amor? Bom, cypherpunks foi um grupo de hackers digitais, cripto-hackers, criptografia era a base deles, começaram a debater a questão da queda da confiança no sistema financeiro, que não se podia confiar mais na moeda, que não se podia mais confiar no dinheiro, nas instituições bancárias que enganaram as pessoas, dizendo que elas tinham uma confiança, que elas tinham um laço em confiança, que elas tinham créditos, e quando elas mentiram e venderam crédito sem que eles fossem ter condição de pagar, e com isso teve a bolha imobiliária que se rompeu e etc. Então esse questionamento, essa rebeldia frente a esse tipo de atitude fez com que eles começassem a conversar, e se a gente desenvolvesse uma moeda digital que não dependesse desse sistema financeiro? E se a gente pudesse fazer algo que realmente respeitasse aquela qualidade do... Por que o ouro é o ouro? Por que ele é importante? Que é justamente usabilidade, dificuldade e escassez. Como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode desenhar algo em criptografia que pudesse alcançar isso? Representasse a mesma dificuldade, escassez do ouro. Exato. Foi feita uma primeira tentativa, que foi com o DigiCash, que foi uma das primeiras moedas digitais, que não funcionou, foi um grande fracasso. Por quê? Você copiava e colava. Ela não tinha uma linha de segurança, ela não tinha uma informação em criptografia, você simplesmente copiava e colava e você mesmo fazia quanto dinheiro você quisesse sozinho. Com isso, ela se perdia o valor, porque ela não tinha uma dificuldade de extração, ela não tinha uma escassez, ela não tinha um valor propriamente nela. Foi evoluído então para a criptografia, e os cypherpunks, discutindo isso em fóruns, foram evoluindo até a criação do que a gente conhece hoje como criptomoedas, até a criação do Bitcoin. Essa foi a razão do estudo, da elaboração do Bitcoin, tá? Então essa é a concepção, e se vê lastreado em cima de algo que você tem como referência. Você sabe onde começa, você já sabe onde termina. Aí nós vamos explicar mais para frente como vai funcionar, que de 4 em 4 anos existe uma limitação, e depois... Mas isso vai ser no próximo. Essa é a referência do início de tudo. Obrigado por estar com a gente, pessoal. Um grande abraço.